Deus abençoe a nossa reunião da noite. Nós passamos a palavra ao Alexandre. Alexandre, a palavra é sua, Deus te abençoa. Obrigado. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer mais uma vez por estarmos aqui juntos, podendo estudar mais um pouquinho. Porque à medida que nós vamos tendo o Evangelho em nossas vidas, nós vamos vendo que o conhecimento, ele é tudo. É o conhecimento que faz com que consigamos encontrar o caminho para o amor em nossas vidas. É por isso que o Cristo se esforçava tanto nas suas pregações, porque ele queria alcançar os corações com os seus ensinamentos, porque são palavras de vida eterna. E quando nós entendemos, aí que nós agradecemos. Tem uma passagem lá no livro, na Revista Espírita, na qual eu estava estudando, e por mais que tenham pequenas palavras, pequenas frases, nós vamos observando a importância delas a partir do momento que nós buscamos o seu entendimento. Por exemplo, na falta de fé das pessoas que não estão vendo e muitas querem ver para crer. E aí então vem algumas frases como essa, por exemplo: vês de noite o que vês de dia? Para a gente analisar, será que tudo que a gente vê durante o dia, a gente vê à noite? Não, a gente não vê à noite. Então, são essas coisas que fazem com que a gente possa refletir melhor sobre todas as coisas que nos rodeiam, sobre a natureza, sobre Deus, que Ele é único, porque só Ele é seu igual, e que o corpo não é nada, e o espírito é tudo. Mas se soubermos caminhar com o corpo, ele pode nos levar ao tudo, que é a vida do espírito. Então, tudo isso, a partir do momento que nós vamos estudando, nós vamos ficando maravilhados. Porque nos maravilha ver que é isso que vai acertando os nossos passos. Aí então, eu vou trabalhar um item do capítulo que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que é a caridade material e a caridade moral, instrução dos espíritos. Vou fazer uma pequena leitura. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nestes dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi, na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possível aos infelizes. Dai, para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito para encontrardes, ao sair de vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. E aí então nós vemos aquele ensinamento no qual um jovem rapaz chega para o Cristo e pergunta o que é preciso para fazer para entrar no reino dos céus. Aí o Cristo disse assim: segue os mandamentos. Aí o jovem fica na dúvida: que mandamentos? Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar. E aí então falou, esses ensinamentos para o rapaz, e o rapaz disse assim: mas eu já sigo todos eles. E era um rapaz rico. Aí então o Cristo disse assim: então vende todos os seus bens e siga-me. Aí neste momento então o rapaz pensa muito porque ele tinha muitos bens, e o que ele faz? Ele vai embora, triste porque tinha muitos bens e não queria desfazer deles. Mas nos tempos atuais nós vamos compreendendo que na realidade o que o Cristo queria nos ensinar
é que nós não devemos desfazer dos nossos bens assim, de pronto, mas compartilhar. E é melhor que possamos compartilhar, porque aí nós vamos durante a vida inteira podendo servir. É por isso que o Evangelho nos ensina a estudar, a trabalhar, a ampliar as nossas aptidões, porque com isso nós podemos servir, com isso nós podemos ajudar e auxiliar os outros. Com isso nós podemos educar os nossos filhos, auxiliar os nossos cônjuges, auxiliar a comunidade com as nossas profissões, buscando sempre pensar primeiramente nos interesses dos outros, coisa que raramente fazemos. Mas quando a gente começa a ver dessa maneira, a evolução em nós, ela começa a brilhar, iluminar os nossos caminhos e iluminar o caminho também daqueles nos quais nós estamos de alguma forma auxiliando. Então eu vi um vídeo hoje que eu até cheguei a compartilhar em alguns grupos que eu tenho, no qual mostra, há muitos anos atrás, em torno de, eu não lembro agora a idade da menina, mas vamos supor que é 22 anos. 22 anos atrás, um policial, ele então caminhava pela praia de plantão e ele escutou um choro e ele encontra perto da margem um bebê. Aí então ele vai, pega esse bebê e corre com ele para o hospital, porque parecia que ele estava perto da morte. Chegando lá, era até a época da Copa do Mundo, lá se não me engano em 98, e então tinha uma médica de plantão, e essa médica abraça aquela criança, né, consegue salvar a vida dela porque estava por um fio, e ela adota a criança para si mesma. E era ela uma médica branca, né, e a criança uma criança negra. E aí então, depois mostra a reportagem, 22 anos depois, acredito que seja isso. Então, agora mãe adotiva e filha adotiva lado a lado. Mas pensa bem se esse policial tivesse deixado aquela criança lá onde ela estava. Pensa bem se essa médica não tivesse ali abraçado ela como sua filha adotiva. Essas pessoas estão começando a entender para que nós estamos aqui. Que Deus nos proporciona esses momentos para nós podermos evoluir, exercitando a caridade, exercitando o auxílio ao outro, que, se nós pudéssemos lembrar, estes mesmos talvez nos auxiliaram em outras existências. E é interessante que nesse mesmo item, aqui o espírito que comenta, fala que quando ele entrou no mundo espiritual, ele viu ali então espíritos, ele encontrou espíritos que ele havia auxiliado na vida material. E ele se sentiu muito feliz com isso. E então, nas lições aqui desse mesmo item, vem nos falar que seria uma coisa muito triste, por exemplo, nós chegarmos no mundo espiritual e ali encontrarmos aqueles espíritos que passaram por nós aqui na Terra e que estavam em dificuldades e nós não ajudamos. Mas aí, estando no mundo espiritual, a gente lembra do passado e vai observar que esses espíritos que nós não ajudamos nos ajudaram em reencarnações anteriores. Foram nossos pais, ou foram patrões abnegados que nos auxiliaram, ou foram mesmo estranhos que de alguma forma, como essa médica do vídeo, que acabou adotando ou ajudando, fazendo com que a pessoa estudasse, conseguisse uma profissão. Porque com o tempo nós vamos observando o que é a verdadeira caridade. Porque aqui fala a caridade material e a caridade moral. A caridade moral, nós sabemos que é muito fácil. Dar uma cesta básica é fácil. Dar um trocado para alguém que está ali na esquina é fácil. Para um mendigo é fácil. Mas e suportar uns aos outros? Isso é bem mais difícil. E é o que muitas vezes nós evitamos. Nós evitamos de suportar o cônjuge, nós evitamos de suportar os colegas de trabalho, as pessoas que a gente encontra na nossa comunidade. Nós muitas vezes evitamos de conviver com os nossos pais por causa de dificuldades de entendimento que temos uns para com os outros. Mas o que nós não entendemos ainda, que são justamente a superação dessas dificuldades quando a enfrentamos e quando buscamos nos entender, nos perdoar e nos aceitar, e também a compreensão mútua, o que acontece? A gente evolui,
a gente ganha paciência, a gente ganha mais resignação perante as nossas dificuldades, porque uma das coisas que muitas vezes nos freia em nossas caminhadas, quando a gente pensa em fazer o bem ao próximo, ou quando a gente já fez e não quer mais fazer, é o fato da ingratidão. Muitos de nós que passamos pela ingratidão dizem assim: eu não vou mais ajudar, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais viver com fulano, com cicrano, não vou mais ajudar aquela pessoa, faz desse jeito, não vou mais arrumar um trabalho dessa maneira porque me decepcionei. Mas as pessoas não entendem que essas experiências são necessárias para que nós possamos, com o tempo, ir tendo mais resiliência, mais paciência, mais compreensão também do outro. E sem dizer que é isso que faz com que a gente evolua como espírito nessa terra. São essas dificuldades. Porque se estivéssemos numa família na qual a gente combina com todo mundo, que evolução que a gente ganha ali? Está tudo muito bem, a gente não está passando por nenhuma dificuldade, não está passando por nenhuma raiva. Como que eu vou exercitar a paciência? Como que eu vou exercitar a gratidão para com Deus? A esperança por dias melhores? Como que eu vou então compreender as pessoas? Aquelas que eu posso confiar, aquelas que eu não posso confiar? É justamente passando por todas essas experiências e buscando ter compaixão dessas pessoas, assim como muitas pessoas já tiveram e têm compaixão comigo por causa das minhas imperfeições. Então por isso que nós devemos abraçar o dia a dia na convivência um com os outros, mesmo que tendo essas dificuldades. A não ser se está insuportável, por exemplo. Aí sim, o melhor, a partir do momento que o outro chega a nos prejudicar, chega a nos maltratar e corremos até risco de vida, opa, então vamos nos afastar. Mas vamos orar para aquele, que ele se encontre, que ele continue caminhando, que ele encontre as leis de Deus e pratique em sua vida, a gente segue adiante, mas sem guardar mágoas, sem guardar ódio, sem guardar ressentimentos, porque isso não ajuda em nada, ao contrário, muitas vezes nos atrasa. Então que possamos entender que todos nós somos espíritos inteligentes, estamos na Terra para exercitar essa inteligência, e o exercício dessa inteligência faz que a gente vai alcançando a nossa moral, elevando a nossa moral. E aí então vai surgindo aquela coisa de realmente fazermos a caridade, não mais por dó, nem pena dos outros, mas a gente vai fazendo por piedade. Porque essa coisa de fazer caridade, de auxiliar os outros por dó, por pena, são pessoas que se acham superiores. Mas pessoas que auxiliam por piedade, realmente buscando a fraternidade, essas pessoas compreendem que somos todos irmãos e que agora, neste momento, uns estão em papéis menos favoráveis materialmente e talvez eu esteja melhor materialmente falando. E aí então, ainda voltando nesse entendimento, que às vezes é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, é porque ele não tem a compreensão de que as coisas materiais, principalmente a riqueza, são alavancas para a evolução dos espíritos que aqui estão. É com a riqueza que nós conseguimos o quê? Emprego para todos, moradia para todos, recursos para todos, busca de curas de doenças para todos, o conforto relativo que nós podemos ter, pagamentos de estudos de faculdades, é o dinheiro que nos auxilia em tudo isso. Então é necessário, a riqueza que ela passe pelo mundo e que tenhamos ela em nossas mãos, uma encarnação ou outra, para que nós aprendamos a ser mordomos de Deus, mas mordomos naquele sentido real que nós conhecemos, daquele ser que antigamente tinha, essa coisa de contratar mordomos, que era para atender quem? O senhor da casa ou a senhora da casa, que era para atender os interesses do senhor da casa. E nós estamos aqui, como Cristo falava para nós todos, que existem muitas moradas. Nós estamos em uma morada do Pai, do nosso Senhor. E nós, como mordomos, nós devemos atender aos seus interesses. E qual que é o interesse de nosso Pai, do Senhor dessa morada? Senão que todos nós possamos conviver em paz, auxiliando uns aos outros, utilizando de todos os recursos, meios de conservação, que nós encontramos lá no Livro dos Espíritos, que fala dos meios de conservação,
que utilizemos todos esses meios de conservação que nós temos em nossas mãos e que, desde que saibamos usar, não faltaria para ninguém. Por que que falta para muitos? Poucos, então, têm todas as riquezas do mundo. E por que que muitos não têm? Por causa do nosso egoísmo ainda, de querer abraçar as coisas só para nós e depois, então, a gente faz como muitos fazem doações e dizem assim que são bons, né? Mas na realidade estão fazendo muitas vezes porque está sobrando e porque ele precisa ostentar ali. Peraí, eu tenho essa determinada posição social, eu preciso me mostrar caridoso. Então é por isso que muitas vezes dá muito. Mas então nós também podemos passar por aquele ensinamento que nós vemos lá no Evangelho, que é rico, né, de todos os exemplos e ensinamentos para todos nós, no qual vem falar daqueles dois homens ricos, que um doava muito porque tinha muito, mas fazia para ostentar e para aparecer. Enquanto um outro, ele fazia com o coração, ele fazia sentindo realmente a dificuldade do irmão. E aí então ele doava pouco, mas ele doava ali muitas vezes do necessário dele. E aí então, quando os dois vêm a desencarnar, Deus os chama para ali ver quem que havia feito mais caridade. E aí então colocam na balança primeiro o saco do rico. E aí a gente vê que quando coloca o saco do pobre, do homem que era pobre, e aí então a balança de Deus, ali então parecia que o saco cheio de moedas do homem rico, no qual ele fala, olha, aquilo ali é meu, eu que doei muito. Mas parecia peso-pena, não pesava nada. Enquanto o saco de poucas moedas, daquele porém que deu de coração, estava muito pesado ali na balança. E aí então Deus fala assim para aquele homem que doou muito. Olha, você doou muito, é verdade. Como muitas pessoas no mundo doam demais da conta, doam milhões, mas não doam com coração. Então, é útil? É. Tanto que Deus na lição fala assim, olha, você deu foi esmolas, porque você não deu por piedade, você não deu por buscando a fraternidade, entendendo o outro como seu irmão. Você deu por dó, por pena, para aparecer na sociedade devido ao seu status social. E então, mas mesmo assim, passa ali à esquerda, porque de certa forma você fez alguma coisa útil. E aí então chama o outro, que doou pouco, é verdade, mas diz assim, olha, você doou muito pouco, isso é verdade, mas você doou de coração e muitas vezes tirando do teu necessário. Você fez, não foi esmola, o que você fez foi caridade. Então passa para o lado direito, que ali então você terá mais benefícios, digamos assim. Então, para todos nós que buscamos entender as leis de Deus e praticá-las, nós vamos observar que o pouco que nós fazemos, mas de coração, ele é muito perante Deus. E são esses pequenos ensinamentos que nós vamos compreendendo, como do óbolo da viúva, no qual a viúva lá, ela doa só 2 moedas lá no receptáculo lá de doações, nos quais chegavam sacerdotes, fariseus, homens que tinham muito e colocavam muito dinheiro ali. Aí o Cristo chama a atenção então dos discípulos e diz assim, olha, aquela ali, ó, que pôs só 2 moedas, ela tirou do necessário dela, mas porque ela sente pelo outro, ela quer ajudar o outro. E então ela que fez mais caridade do que todos aqueles outros. Que possamos entender que nós estamos no mundo para evoluir espiritualmente e que nós precisamos dele, que nós precisamos viver no mundo sem ser do mundo, mas utilizando todos os recursos do mundo para auxiliar o meu semelhante, educar o meu semelhante, mesmo que nessa existência ele seja ingrato, seja quem for, seja desde o estranho lá na rua ao parente mais próximo. Mas o que importa é que ali, a partir do momento que nós buscamos suportar uns aos outros e nos compreender, porque sabemos que todos nós somos imperfeitos, todo auxílio que eu faço para o outro, mesmo que ele não compreenda agora, que ele é ingrato para comigo agora, eu plantei ali uma sementinha. E aquela sementinha, ela vai florir, ela vai florescer. E nem que seja em encarnações seguintes, mas chegará um momento que aquele espírito reconhecerá o auxílio que teve lá atrás. E aí então, ele vai sofrer perante o fato de que ele foi ingrato. E aí então, ele irá buscar de alguma maneira mudar todo o seu pensamento e buscar então
refazer o que ele não pôde fazer lá atrás por aqueles que estiveram por ele. E assim nós vamos caminhando a partir dos nossos erros e acertos, compreendendo que somos imperfeitos, tá? Como eu disse, a respeito do conhecimento, como eu li lá na Revista Espírita de 58, e então, de tantas frases, de tanto conhecimento que ele não traz, a gente vê aquela singela frase: vês de noite o que vês de dia, a gente não vê. Então é por isso que a gente precisa buscar a humildade, buscar conhecimento a todo custo e buscar na batalha do dia a dia valorizar uns aos outros, mas lembrando, a batalha do dia a dia não é com o outro como nós costumamos fazer. Porque nós no dia a dia, olha, paramos muitas horas para criticar, para humilhar, para fofocar do outro, para falar mal do outro. Mas se nós estivéssemos utilizando este tempo para corrigir a nós mesmos, eu tenho certeza de uma coisa: estaríamos em um mundo melhor. Então, o outro é ingrato? Será que eu também já não fui ingrato com alguém? Será que eu não sinto que talvez nessa existência eu perceba que eu não fui ingrato com ninguém, mas será que em outra não? Porque uma coisa eu tenho certeza: passamos pela lei de ação e reação, causa e efeito. Tudo que eu passo agora é necessário para que eu aprenda alguma coisa. Se eu estou passando por humilhações, tendo humilhações, as pessoas estão pisando em mim, me sacaneando, me roubando, me traindo, não me respeitam, alguma coisa aí tem. Talvez eu fui muito orgulhoso em outra existência, muito egoísta e muito vaidoso. Então agora a vida busca me dar aquilo que eu estava dando à vida, ao mundo, para que eu perceba que as coisas não são assim. Que eu devo entender a humildade que o Cristo veio nos ensinar lá atrás, na qual ele para tudo em um momento de orgulho e vaidade de seus discípulos, um e o outro querendo dizer melhor, não, eu ajudo mais o Cristo, eu sou o melhor discípulo. Então o Cristo, ele para tudo e diz assim: não, peraí, me dá uma bacia. E ele já ia lavar os pés de todo mundo. E aí então o Simão Pedro diz assim: não, mas você não vai lavar não. Então o Cristo disse: olha, se eu não te lavar agora, você não tem parte comigo. Então que possamos ser lavados pela humildade do Cristo, buscando aceitar essa terra magnífica como uma escola bendita para todos nós, e lembrando que está certo que o Espírito não lembra de onde veio nem para onde ele vai, porque ele passa pelo esquecimento do passado, mas nós temos as nossas intuições, pressentimentos, auxílio da espiritualidade, e com o tempo em mundos felizes nós teremos sim aquele Espírito que saberá de onde veio e saberá para onde precisa ir. Para poder finalizar, eu falei muito, eu peguei aqui o livro de Francisco Cândido Xavier, Ideal Espírita, o item 65, Caridade, Solução. Eu vou resumi-la um pouco porque ela é grande, mas depois eu gostaria que vocês procurassem esse livro e que possam lê-lo na íntegra, essa lição, a 65. Diante do dever, da dor, do infortúnio, da aflição, da sombra, da perturbação, da ignorância, da injúria, do golpe, da tentação, do obstáculo, da negação, do desânimo, da luta, do desequilíbrio, da tristeza. Diante de todo mal e toda dificuldade, serve, pensa na caridade, faze todo o bem ao alcance de tuas mãos e segue adiante. A cada dia basta o seu próprio trabalho. Diz-nos a sabedoria do Evangelho. Toda criatura, a caminho da perfeição, segue na estrada bendita da experiência. Toda experiência é uma prova. Toda prova configura um problema. Caridade é a solução.
E por último, gostaria de indicar um livro, Renúncia. Tem uma história muito bela, para nós aprendermos que a verdadeira caridade é servir. Porque quem lê esse livro vai observar que um espírito evoluído que não precisava estar aqui mais na Terra, ele só serviu, só auxiliou e só ajudou. Eu vou ler apenas a sinopse. A doce Alcione pede para voltar à Terra e acompanhar o grande amor de seu passado, Carlos, numa nova existência de provas, sacrifícios e reparações. Em um exemplo de profunda dedicação ao próximo, ela demonstra toda sua lealdade ao ajudar de perto aquele por quem tanto havia intercedido no plano espiritual. Neste romance histórico envolvente, o Espírito Emmanuel nos transporta para a frívola Paris do século XVII, repleta de sentimentos violentos e ilusões materiais que se confrontam com as eternas verdades da alma. Por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, parceiro do autor espiritual, também conhecemos mais uma das encarnações de Emmanuel, desta vez como Padre Damiano, vigário da Igreja de São Vicente, em Ávila, na Espanha, e contemporâneo do casal protagonista. Pode concluir o que você estava falando. Tá. Eu acho que a frase original que eu vi um dia desses, em uma mensagem, é mais ou menos assim. Eu passei a aceitar o meu destino a partir do momento que eu vi tudo se repetir em rostos diferentes. Então, o que ele quis dizer? Né? Que a partir das reencarnações, nós nos reencontramos. E aí, praticamente tudo se repete, mas algumas coisas mudam, né? As lições mudam. Uma hora eu estou bem materialmente, outra hora não estou bem materialmente. Então é o caso, por exemplo, dessa médica com essa moça, né? Nessa, então, ela consegue auxiliar incondicionalmente, bateu lá no coração dela, ela pegou, foi e auxiliou. Né? Ela não ficou pensando assim, acredito, nossa, quem será que é essa menina numa reencarnação passada? Será que ela me ajudou? Porque se ela tiver me ajudado, eu tenho de ajudar ela agora. Né? Eu acredito que ela não ficou dessa maneira, que ela simplesmente bateu lá no coração dela, viu uma criança precisando de auxílio e ela foi e abraçou aquela criança. E nós temos uma parte também no qual Divaldo, ele também abraça uma criança, né, uma época atrás, quando ele era mais novo, e essa criança não era bem uma no qual auxiliou ele lá atrás, mas também ali era necessária aquela ação, mas de uma forma incondicional, porque aquela criança seria o auxílio para a redenção dele com um espírito que o perseguia há muitos anos, há centenas de anos. Não é? E a partir do momento que aquele espírito viu o Divaldo abraçando ali a que já foi mãe dele antes, que era a reencarnação da mãe dele, nossa, ele se desmonta ali perante o Divaldo. Né? Então, por isso que nós precisamos, sim, elevar as nossas mentes a Deus e pedir para que a espiritualidade nos oriente a termos o máximo possível de lucidez e sensatez no mundo, buscando acompanhar as leis de Deus e praticá-las, porque todos nós ganhamos com isso, não digo materialmente falando, porque se até mesmo Alcione, né, que não precisava sofrer o que sofreu, veio nessa terra e passou as dificuldades que nós vamos encontrar aqui no livro, nós podemos ver o próprio Cristo, governador do planeta, que não precisava reencarnar para superar nenhuma provação moral. Nós vimos que ele sofreu o que mais do que ninguém, né, o que sobra para nós. Mas basta ter a compreensão de que nós estamos aqui para surrar o corpo mesmo. É para surrar a nossa inteligência, buscando elevá-la, para que nós consigamos sair daqui. O corpo vai cair por terra, mas que o espírito ele possa sair iluminado, com muito aprendizado em seu coração. Eu gostaria de agradecer, como eu disse mais uma vez, e que nós possamos ter outras oportunidades de estudo como essa. Nós que agradecemos a sua presença, Alexandre. Deus te abençoe. Amém. Assim seja. Todos nós.